O ano era 1944. Carlos, que antes morava em Itaperuna, Rio de Janeiro, iria se mudar para Natividade. Estava à procura de uma casa e, depois de algumas visitas, encontrou uma que seria ideal para acomodar sua família. Ao sair da casa, os vizinhos o alertaram de que ela era mal-assombrada pelo espírito do antigo morador, conhecido como Manuel Açougueiro. Carlos, que era metido a valentão, ignorou os avisos dos futuros vizinhos e a família mudou-se na semana seguinte. Depois de um mês instalados, a mãe e os filhos começaram a ouvir todas as noites, sem falta, às 22 horas em ponto, batidas na porta. Quando iam atender, não havia ninguém e o portão ficava sempre trancado com cadeado. Não havia tempo suficiente para alguém bater e pular o muro sem que ninguém percebesse. Carlos, que sempre chegava após as 22 horas, não acreditava em tal história. Porém, um dia, Carlos chegara mais cedo em casa e novamente às 22 horas bateram na porta. Carlos correu até a porta e, não vendo ninguém por perto, gritou aos quatro cantos: "Manuel, é você? Se for você mesmo, apareça!" Para espantos de todos, nesta noite, à meia-noite, o neném acordou chorando e Carlos, ao entrar no quarto, viu um cachorro branco dentro do berço. Ninguém na casa via o tal cachorro, mas Carlos insistia em tentar bater no cachorro com um cinto e acabava por acertar o bebê. Apesar de toda a confusão da noite, Carlos ainda duvidava de que havia um fantasma na casa. No fim de semana, na sexta-feira, Carlos voltou a gritar aos quatro cantos da casa, fazendo desta vez um desafio ao tal fantasma: "Se tiver alguém aqui mesmo, que atire essas almofadas que estão na sala para o outro quarto." De madrugada, o filho mais velho da família, que também se chamava Carlos, acordou desesperado, gritando que alguém havia atirado almofadas em sua cabeça enquanto dormia. Carlos, no dia seguinte, procurou o Monsenhor, que providenciou a celebração de uma missa em intenção à alma de Manuel, o açougueiro. E desde aquela data, nunca mais ninguém ouviu batidas na porta da casa às 22 horas. Meu nome é José. Tenho 40 anos e esse relato que vou contar aconteceu comigo há muito tempo e eu nunca me esqueci. Bom, eu morava na casa dos meus avós, com minha mãe e os irmãos dela, 2 tios e uma tia. Eu também só tinha um irmão mais novo na época. Tempos depois, minha mãe teve outro filho. Bom, o ano do acontecimento acho que era 1988. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos de idade. Morávamos numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Hoje em dia, o bairro é movimentado e cheio de casas, mas naquele tempo eram poucas as casas e havia muitas matas nos arredores.
A maioria das casas eram cercadas por arames farpados. A casa da minha avó, por exemplo, só tinha um muro bem baixinho na frente e um portão de ferro, e era cercada de arame ao redor. É comum ouvir histórias de assombrações em cidades do interior, principalmente em casas antigas. E a casa dos meus avós era bem grande e muito antiga. Bom, era um dia de domingo. Minha família quase toda foram passar o fim de semana em uma fazenda, ficando somente minha tia, que devia ter uns 20 e poucos anos, e eu. Passamos o dia normalmente. Eu me lembro muito bem que à noite ia passar um filme no cinema em casa na TVS, hoje SBT. O filme era o Alien, o Oitavo Passageiro. Então, quando anoiteceu, o namorado da minha tia apareceu e resolveu ficar e assistir também o filme. Era a primeira vez que passava na televisão. Fizemos pipocas e ficamos todos assistindo. Quando o filme acabou, era pouco mais de meia-noite. O namorado da minha tia foi embora. Eu fui para o quarto e minha tia ficou na sala deitada no sofá. De repente, escutamos um barulho bem forte, como se tivessem batido com força no portão. Pensamos que poderia ser algum vagabundo ou coisa assim. Eu corri assustado para perto da minha tia e fiquei lá na sala com ela. Então, não ouvimos mais nada. Resolvemos ir verificar. Na frente da casa havia um enorme pé de amêndoas. E quando saímos até o portão da rua para ver, a rua de terra estava deserta. As poucas casas já estavam com as luzes apagadas. Então começaram a cair todas as folhas da árvore. Aquilo foi muito assustador. Até porque não estava ventando. Entramos e trancamos as portas e fechamos as janelas. Ficamos na sala. Eu peguei minha coberta e deitei no tapete. Então ouvimos mais uma vez o barulho como se estivessem arrebentando o portão. A casa, apesar de não ter muros, era bem protegida. As janelas e portas eram de vidro, mas com uma grade de ferro que as protegiam. Ficamos quietos. Acendemos todas as luzes da casa. De repente, começou o terror. Ouvimos o barulho de alguma coisa bem pesada bater no chão e logo começar a correr em volta da casa. Às vezes parava perto da porta da cozinha e rosnava como um cão, mas de um jeito muito assustador. Minha tia e eu olhamos pela janela e vimos uma criatura grande e coberta de pelos negros com garras e dentes pontudos. Olhos amarelos que pareciam brilhar. Então a criatura começou a se jogar contra a parede e depois a cavar no quintal. Ficamos apavorados na sala. Vimos a silhueta daquele monstro em pé na janela. Era enorme. Aquilo rosnava e uivava. Depois quebrou todos os vasos de plantas ao redor da casa. Minha tia e eu começamos a rezar. E então a criatura foi embora. Logo que amanheceu, fomos lá fora olhar. E os vasos de plantas estavam todos quebrados. A criatura cavou um buraco e jogou toda a terra na área da frente da casa. O portão estava amassado e com marcas de arranhões feito por garras bem fortes. Logo o pessoal de casa chegou.
e meu avô disse que aquilo foi feito por bandidos. Mas no fundo eu acredito que ele sabia que aquilo fora feito por alguma coisa sobrenatural. Um lobisomem. Na cidade havia uma história de um homem que todos diziam que nas noites de lua cheia se transformava em lobisomem. Mas eu achava que era só uma história. Até aquela noite. E esse foi o meu relato.